Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Hoje é aniversário de Itaquaquecetuba. E você confere no seu Rede Alta Tietê News. Xi Jinping pede que países rejeitem o protecionismo. Próximos passos do julgamento de Jair Bolsonaro. Itaquá Rodeio Fest. E tem seu Resenha na Rede. Está no ar o seu jornal. O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta segunda aos países do BRICS que defendam o sistema multilateral de comércio e rejeitem o protecionismo. A declaração foi feita durante uma cúpula virtual do bloco, convocada pelo presidente Lula. Segundo a agência estatal Xinhua, Xi também incentivou os membros do BRICS a aproveitarem suas vantagens e aprofundarem a cooperação em áreas como economia, finanças, tecnologia e comércio. De acordo com o líder chinês, quanto mais estreita for a cooperação, mais confiança e resultados efetivos o grupo terá para enfrentar os riscos externos. A cúpula foi organizada pelo Brasil, que atualmente preside o BRICS e busca alinhar estratégias multilaterais diante da nova política dos Estados Unidos de aumentar tarifas sobre parceiros comerciais. Vamos ver como é que os Estados Unidos vai responder, né? Porque se a gente observar, na verdade, algumas ações de Donald Trump começaram aí com essas movimentações do BRICS, né? Pode-se dizer, até se falar na criação de uma nova moeda. Mas a gente vai te atualizando aqui no jornal. Vamos vir aqui para o Brasil? Primeira turma do STF retoma na próxima terça, dia 9, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros 7 réus envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 22. Na última quinta, o ministro Cristiano Zanin, que preside o colegiado, marcou sessões extras para dar agilidade aí ao processo. Os réus não precisam comparecer presencialmente ao julgamento. Além de Bolsonaro, também são julgados o deputado federal Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da BIM, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do GSI General Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e Walter Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Todos fazem parte do que o STF considera o núcleo crucial da suposta trama golpista. Vamos ver como é que vai presidir aí, como é que vão ser os próximos dias. A gente te atualiza sempre com as notícias da região e do mundo, viu? Vamos ir aqui mais para a região agora. Um menino foi flagrado dirigindo o carro do pai na noite desse sábado na cidade de Arujá, na Grande São Paulo. O pai, que estava no banco do passageiro, alegou estar embriagado e, por isso, permitiu que o filho assumisse a direção. Durante a abordagem, a polícia militar ainda encontrou 2 pássaros silvestres em gaiolas no banco de trás. O homem confessou criar os animais sem documentação legal. Pai e filho foram levados à delegacia de Arujá, coitado desse filho, né? Onde o caso foi registrado. O conselho tutelar foi acionado e orientou o homem sobre a gravidade da situação. O veículo foi recolhido, a criança entregue à mãe e uma fiança de R$ 1.518 foi estabelecida para a liberação do pai. Os pássaros permanecem com ele. Olha, a criança ela vai gostar, né? Para ela é uma grande aventura, né? Então a imprudência aí foi do pai, que além de estar embriagado, permitiu que a criança dirigisse. Ele poderia ter ligado para alguém, enfim. A gente tem que cuidar aí dos nossos pequenos, né? O primeiro final de semana do Itaquá Rodeio Fest 2025 agitou o público com shows em comemoração aos 465 anos da cidade, que acontece hoje. No sábado, Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado, Denis e Alok levantaram a galera. Já no domingo foi a vez de Gustavo Mioto e Luan Santana comandarem a festa. O evento acontece em uma estrutura montada ao lado do Itaquá Park Shopping, no Jardim Adriane. Os portões abrem às 5 da tarde, com montaria às 6 e shows a partir das 8 da noite. A programação segue até o dia 13 e ainda traz atrações como Tatal, Henrique e Juliano, MC Kevinho, Gustavo Lima e Turma do Pagode. Um evento aí para brilhantar não só Itaquá, como a região do Alto Tietê. Muitas pessoas comentaram da organização, que está bem melhor aí
melhor do que o ano passado, principalmente na parte do trânsito. Enfim, aproveite muito que o próximo final de semana também tem show. E no próximo bloco tem novidades na empregabilidade, inclusive em Suzano, e combate ao jogo ilegal em Guarulhos. Já já eu tô de volta com o seu Rede Auto Tietê News para você. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos e da sua visão aqui no Hospital de Olhos Auto Tietê. E para a gente cuidar aí dos olhos, tem uns cuidados básicos que são essenciais para a saúde dos olhos. Você evitar de coçar, manter a lubrificação, o uso excessivo de telas também pode atrapalhar, usar óculos somente com proteção UV e manter uma alimentação rica em vitamina A. E é claro que a realização dos exames também não podem faltar. E aqui no Hospital de Olhos você encontra a mais alta tecnologia para alguns exames específicos, como mapeamento de retina, retinografia, microscopia especular e entre outros exames. Inclusive agora estão aceitando os convênios Bradesco, MedService, Omint, Skill e Keep. E aqui você tem os cuidados da melhor maneira possível. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos. Primeiro atendimento do Polo de Empregabilidade Inclusiva aconteceu nesta segunda-feira na cidade de Suzano. O programa é destinado a pessoas com deficiência que buscam inserção no mercado de trabalho. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Hoje foi das 9 às 4, mas também vão acontecer no dia 6 de outubro, 3 de novembro e 1º de dezembro. É necessário levar CPF, comprovante de residência, laudo médico e currículo. No local serão oferecidas entrevistas, orientações e encaminhamentos para vagas, oficinas sobre processos seletivos e cursos de qualificação. O programa acompanha os candidatos durante todo o processo seletivo. As empresas interessadas também podem participar da iniciativa, que é uma parceria entre o Governo de São Paulo e a Prefeitura de Suzano, firmada em agosto. Além do PEI, o convênio inclui os programas Todas em Rede, focado na autonomia de mulheres com deficiência. Paralímpicos, que capacita professores para atuar com alunos com deficiência, e um curso de Libras aberto à população. O CENTES fica na Avenida Paulo Portela, número 210, no Jardim Paulista, em Suzano. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, falou um pouquinho mais e especificou sobre o que aconteceu nessa segunda, mas também o que vai acontecer nos próximos meses. Acompanhe a fala dele. O grande objetivo desse programa é dar oportunidade de desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência, assim como sua inclusão no mercado de trabalho. Nós teremos a ponte entre a empresa e o candidato, dando todo o suporte necessário durante e após o processo seletivo. O programa conta com mais de 17 polos e na cidade de Suzano fica na Avenida Paulo Portela, 210, no Centro Unificado. E será das 9 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que será somente nesta segunda-feira. Além das vagas de emprego, o programa conta com cursos, orientação para laudos e outros serviços. Como a gente diz, inclusão é o nosso trabalho. Trabalhar é seu direito. Por isso que é importante participar. A Guarda Civil Municipal de Guarulhos segue no combate aos jogos ilegais de azar. Agentes da Inspetoria Norte apreenderam 5 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial no bairro Água Azul. Durante a ação, um homem foi preso por desacato aos agentes. O policiamento preventivo da GCM segue atuando para coibir esse tipo de crime na cidade. Então, olha, gente, se você souber de alguma coisa, denuncie também, é muito importante.
Agora vamos falar de previsão do tempo. Para essa terça é esperado um dia com variação de sol e nuvens, passando de parcialmente ensolarado a muito nublado ao longo da tarde. No entardecer e à noite o céu deve abrir, permitindo o período mais claro. Em Poá, a mínima é de 14 graus e máxima de 31. Já em Mogi, a mínima é de 13 e máxima de 29. E no próximo bloco tem o Resenha na Rede com o Lucas. Já eu estou de volta com o seu Resenha na Rede e o Lucas para contar todas as novidades que ocorreram no final de semana e os próximos jogos. A Primavera-Verão já chegou aqui na Leia Fashion. E tudo que há de mais moderno do mundo da moda você já encontra aqui nas araras da Leia Fashion em Suzano. Vem ver comigo! A Primavera-Verão esse ano está Candy Color, romântica e atemporal. Rosé, bege, amarelo, azul claro e o hit da estação, branco. E olhem só a delicadeza desses looks, ó, riqueza em cada detalhe. Olha essa camisa bordada, tudo muito clássico e muito romântico. E uma outra tendência também são as estampas frutais. Olhem só isso, gente. Ó, de cereja, tem também de abacaxi, tudo muito romântico, ó, com babado. Incrível. Isso aqui, ó, só Leia Fashion. Vestidos de festa, do 38 ao 52, você também encontra aqui. Dos mais clássicos até os mais modernos. Acessórios como brincos, pulseiras, colares, cintos e muito mais. Para mais informações, acesse o telefone aí na sua tela. E é isso, a primavera chegou com tudo. E pensou em moda? Pensou em Leia Fashion, vestindo mulheres reais. Olha só que bacana esse outdoor digital. Eu vou anunciar a minha empresa. São mais de 2.000 vezes por mês que ela vai aparecer aqui. A vantagem desse painel é que fica em uma das ruas principais de Suzano. São milhares de pessoas passando por dia, tem semáforo perto, ponto de ônibus, prefeitura e mercado trazendo muita visibilidade. Eu andei me informando e os preços são super acessíveis. Eu tenho certeza que você não vai querer deixar a sua empresa escondida por aí. Eu aprendi faz muito tempo que a propaganda é a alma do negócio. Então já entre em contato pelo telefone que está aqui na sua tela e eu tenho certeza que o painel da Baruel vai te surpreender. E a gente já está de volta aqui e o Lucas já preparando resenha na rede pra gente, que não teve futebol masculino, mas teve feminino, teve um monte de esporte aí, né? Exatamente, mano. Emoção é o que não faltou, né? Ou melhor, os torcedores ali que gostam de todos os esportes tiveram um prato cheio, né? Foi sexta, foi sábado, foi domingo. Esporte é o que não falta, e começando com futebol, né? Isso, vamos falar aí do Brasil aí, das eliminatórias? Sim, falando das eliminatórias, seleção brasileira que venceu o Chile na última semana, encerra sua participação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia. O jogo acontece nessa terça-feira, fora de casa. Então a seleção brasileira vai encarar aí a Bolívia, vai encarar também a altitude nesse confronto aí que acontece na noite de terça. Segundo você, o grande rival vai ser a altitude, né? Pois é, exatamente. E olha, esse assunto tem dado o que falar, repercutiu inclusive na imprensa catalã, aí, o pessoal criticando o Carlo Ancelotti, técnico da seleção, por uma suposta proteção ao Real Madrid. Os jogadores ali, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão, não foram convocados, então ficaram ali descansando, focados só no Real Madrid, enquanto, por exemplo, o Rafinha, que é um dos principais nomes do Barcelona, não só foi convocado, como deve se titular nessa terça-feira, mesmo com um time bastante modificado aí pelo técnico para explorar novos jogadores. Ah, mas crítica vai ter sempre, não adianta, independente de quem convocar. A gente estava até falando aqui se entrar o goleiro do Corinthians, ele vai ter que correr, porque na terça vai ter o jogo, mas vai ter Copa do Brasil e o Corinthians vai estar também. Exato. E a intenção é que ele esteja presente no jogo do Corinthians, né? O Corinthians, né, vai ali mandar aquele voo fretado já para trazer o Hugo de volta para o Brasil, porque é uma decisão, né? E já que a gente entrou nesse assunto, mano,
vamos falar, pessoal, desse retorno do futebol brasileiro que acontece nessa quarta-feira, com o fim da data FIFA, o papo seguida, vira né? Copa do Brasil, né? Porque na quarta, às 9h30 da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das quartas de final dessa competição. Então, Corinthians, além desse fretado ali para trazer o Hugo, conta com o retorno de nomes como o Memphis Depay, que brilhou nessa data FIFA pela seleção holandesa, marcou 2 gols contra a Lituânia, deu assistência contra a Polônia, bateu recordes, né, se tornando ali um dos maiores garçons e também o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E aí, conta com o retorno também de nomes como Angel Romero, Félix Torres, e o José Martínez também, que foram convocados aí para suas respectivas seleções e retornam para o timão. Além deles, tem os retornos aí do Yuri Alberto e do Mateuzinho, que estavam no departamento médico. Então, teremos reforços para o Corinthians. Muitos, eu acredito aí que vai fazer diferença. Sim. O Corinthians está ali mais focado na Copa do Brasil, a gente está vendo aí uma boa entrega. Agora, com esse retorno aí dos jogadores aí principais, né? Apesar que tem um outro se destacando, enquanto o Yuri Alberto não estava jogando, o Memphis Depay não estava, mas assim, vai ser jogo, hein? Pois é. O Atlético que se cuide, né? Exatamente. O Corinthians jogando em casa, na frente da sua torcida, um gramado que está acostumado. Sim. E também venceu o jogo de ida por 1-0, então vai entrar ali um pouco mais tranquilo para essa partida. A gente brinca que o 1-0 é a mesma coisa de jogar para ganhar, né? Exato. Mas assim, a tendência, principalmente com esses reforços de volta, sendo na casa do Corinthians, é que o Corinthians leva a melhor, né? Exatamente, né? O Atlético bastante preocupado ali com a questão da Série B, tenta subir na tabela, tenta buscar um acesso que agora parece difícil, é verdade, mas o Furacão tenta retornar para a Série A depois do rebaixamento do ano passado. Então, olha, gente, vai ter data FIFA na terça e jogo do Brasil na quarta, assim. Exatamente. Bem coladinho e 24 horas o goleiro do Corinthians vai ali fazer... Se bem que ele não jogou o último jogo, ele tá ali, ele não é titular. Sim. Acredito que o Ancelotti nem vai colocá-lo ali, meio que em respeito, né? Já sabendo do jogo de quarta. O jogo da Bolívia vai ser tranquilo, né? Assim, não é, só se houvesse... algum problema, algum goleiro machucado, alguma coisa que precisasse, né? Mas... Pode ser que mude ali por conta dessa escalação, então tem o Bento, tem o Hugo à disposição, vamos ver como é que fica, né? Jogo na terça um pouco mais cedo, que é o jogo na quarta-feira, então tem que ver também toda aquela questão do tempo de recuperação do jogador, mas a gente sabe, o calendário brasileiro, o calendário sul-americano é apertado, e aí os times vão tentando se adequar. Isso. Agora vamos mudar aí de modalidade? Sim, mudando do masculino para o feminino, né? Vamos falar do futebol feminino, que teve as meninas, as brabas aí, contra as meninas do Cruzeiro, né? Exatamente, tivemos o primeiro jogo dessa decisão do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Cruzeiro. E aconteceu um empate, né? Tivemos um jogo movimentado, 4 gols, 2-2 para as brabas contra as jogadoras do Cruzeiro. E aí ficou tudo em aberto para o jogo de volta. Isso. Elas, né, que eliminaram rivais, né? O Corinthians eliminou o São Paulo e o Cruzeiro eliminou o Palmeiras nas semifinais dessa competição. E aí chegam para essa decisão ali como os principais nomes dessa competição, né? A gente via muito o futebol feminino ali tendendo ali para as brabas, né? Para as meninas do Corinthians, principalmente quando estava o técnico que foi para a seleção feminina. Sim, o Arthur Elias. Elas sentiram, acredito que assim, o time acaba sentindo, né? Porque tinha um ótimo entrosamento. As meninas continuam fazendo um bom trabalho, mas não naquela constância, né? Foi um jogo movimentado. Os outros times têm investido, você vê São Paulo, você vê Cruzeiro, você vê vários times aí, Ferroviária, né? Vários times investindo nas meninas hoje em dia e, assim, nivelando, né, a qualidade do futebol. Exatamente, que você comentou até sobre essa oscilação do Corinthians, normal ali naquela troca de comando, até no começo, né, do Campeonato Brasileiro oscilou um pouco, mas depois conseguiu retomar
conseguiu assegurar a classificação de uma forma mais tranquila e o Cruzeiro vem aí fazendo o seu trabalho já de longo tempo, né? E conseguiu chegar a essa decisão agora. A gente viu recentemente o Internacional chegando, São Paulo chegando, agora é a vez do Cruzeiro e a gente espera que esse segundo jogo seja uma grande decisão, uma grande festa, né? Com grande público. No jogo contra o Palmeiras, na semifinal, a torcida organizada específica do futebol feminino do Cruzeiro veio para São Paulo, depois apoiou também no jogo de volta lá no Horto e agora esperar um grande capítulo, né, um grande desfecho para essa competição. Isso, e olha, o Campeonato Brasileiro Feminino termina bem antes, né, que o masculino. Sim. Né? E diferentemente do futebol masculino, a gente tem agora também rolando o Campeonato Paulista Feminino. Isso. Né? Então, a gente vê essa diferença dos calendários. A Libertadores, por exemplo, teve ali alguns jogos, depois ela acontece numa cidade sede. Então, todos os jogos acontecem naquela semana, já aquele mata-mata e a decisão. É um pouco diferente, mas tem cada vez mais holofotes. Isso, mais adeptos a assistir esses jogos. Exato. Também, né? Bom, agora a gente vai mudar aí, sair do campo e ir para as quadras. Sim. Que tem Suzano Vôlei, a gente vai falar. Eu assisti jogão, viu? Mas diferente daqueles tie breaks que a gente está acostumado do Suzano Vôlei, dessa vez foi por 3-0. É verdade, mano. Jogando em casa, o Suzano Vôlei bateu o Praia Grande na última sexta-feira. E olha, chegou uma campanha aí de 3 jogos e 3 vitórias, chegando então na metade da primeira fase do estadual, com 100% de aproveitamento e liderança isolada após essas 3 rodadas. Agora o desafio do Suzano é vencer uma sequência de clássicos. O próximo confronto é contra o Viapol Vôlei, já nessa quinta-feira, às 19h30, 7h30 da noite. E aí a gente vai ter o Suzano depois encarando o Bauru e aí fechando contra o Renata, então teremos uma sequência de pedradas ali para o Suzano, a sequência de pedreiras, né? Jogos complicados. Foi legal o Suzano Vôlei ter garantido essas 3 vitórias. Sim. O Praia Grande foi tranquilo ali. Nossa, teve uma hora que ficou um placar de quase 10 pontos de diferença. Foi bem largo. O Suzano Vôlei levou bem. O Praia Grande era um time novo, na verdade, assim, com carinhas novas. O Suzano Vôlei já, assim, tem algumas caras novas, mas muitos veteranos. Então, acho que contou um pouco a experiência aí, por isso foi um jogo mais tranquilo. Muito legal ver o Rodrigão como técnico aí do Praia Grande. Sim, sim. Né, assim, ele já tá lá há bastante tempo, né? Já, e sim, mas foi um jogador que marcou aí o reporte, né? O Suzano Vôlei de antigamente, né? Do Velho Testamento, que a gente brinca, né? Isso mesmo. E agora o Suzano Vôlei tem feito, assim, uma boa campanha. Essas mudanças, esses jogadores que entraram, e tá se mostrando um time bem entrosado. E uma coisa que eu reparei, antes o Suzano Vôlei, o ano passado, errava muito saque. Olha, se nesse jogo errou, sei lá, 3 saques, foi muito. Eles estão mais comedidos quando eles sentem uma firmeza, vai com aquela bola forte, legal, mas não tem abusado. Se sente, eu acho que não é um momento, vai com uma bola mais tranquila, não tem dado muito ponto de saque, que dá uma dó, né, quando erra o saque. Então, assim, o Praia Grande, ele deu alguns pontos aí pro Suzano Vôlei nessa, mas 100% de aproveitamento pro nosso time aí da região, né? Exatamente. A gente segue acompanhando, mas agora é hora de falar de seleção brasileira, né, mano? Ainda de vôlei, né? Ainda de vôlei, exato. Porque a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de bronze no Mundial de Vôlei. No último domingo, bateu o Japão por 3-2 e aí conseguiu essa medalha, conseguiu fechar ali com chave de ouro. É verdade, a medalha de ouro não veio, mas as meninas do Brasil estão de parabéns, conseguiram essa conquista. Até tentaram, né? Mas a Itália no sábado foi complicada. A Itália foi complicada, a Itália faz uma excelente campanha, é o calo no pé do Brasil. É o time a ser batido, tanto né? na parte masculina quanto na feminina. A gente vê aí tanto o vôlei feminino e masculino vai, chega, dá aquela derrapada no final, mas conseguiu garantir. Foi um jogo difícil, viu, com o Japão. Sim. Foi um jogaço ali, tava 2-2, foi pro tie break, conseguiu levar e merecido. É gostoso
O bronze a gente brinca, né? Fala, é prata pela derrota, mas é também prata, né? Mas o bronze é com aquele gostinho literalmente Exato, de vitória, quem né? venceu e levou a medalha para casa. Isso. Então, parabéns aí às meninas do nosso vôlei aí brasileiro, né? Da nossa Sim. seleção. Agora vamos mudar ainda nas quadras, mas falar de basquete, nossa bola laranja, né? Exatamente, mudando, né? Do saque para o arremesso. Isso. Agora é hora de falar do Mogi Basquete, porque em jogo duro e decidido nos detalhes, a equipe mogiana mostrou raça, uma defesa intensa e sangue frio para vencer o Bauru fora de casa por 67-60. Então, já tinha vencido o Bauru aqui no Gão, Sim. Viajou, venceu também na casa deles e agora volta à quadra contra o Corinthians, também fora de casa, nessa sexta-feira, às 8 da noite. Pode-se dizer que a maré tá boa aqui na região do Alto Tietê. Exato, tá aquele clima ali de otimismo, né? Porque o Mogi Basquete tem se mostrado bem, assim, com uma desenvoltura excelente, o entrosamento, essas mudanças do time desde da presidência, tudo refletiu totalmente no time, né? Exatamente. Então a gente vê a equipe mogiana jogando muito bem, sendo uma equipe coesa, que não entrega muitos pontos. A gente lembrava, como você bem falou, do Suzano com aquela questão dos saques errados. O Mogi Basquete às vezes começava muito bem, ou então começava aquém e depois se reencontrava na partida e tentava buscar o prejuízo no final, acabava ficando muito corrido, um jogo com muitos arremessos ali contestados, mas dessa vez a equipe mogiana consegue fazer um jogo coeso, consegue amarrar bem ali um início forte, sabe fazer essa manutenção da vantagem ao longo da partida e não se deixa abalar em desvantagens em momentos bons do adversário. Isso. E aí consegue fazer sua lição de casa e também fora de casa e segue conseguindo muitas vitórias. A gente segue acompanhando por aqui e torcendo, né, para as nossas equipes no Paulistão de vôlei. É, isso mesmo. De vôlei e de basquete. De basquete, né? Dos dois. Que essa maré de sorte continue aí para a região do Alto Tietê, Exato, né? Manu. O Mogi Basquete, tradição, assim, ele vai jogar fora de casa, mas tá indo bem, mesmo fora de casa está indo bem, o placar foi mais ali, 67-60, mas jogos aí que tem um placar mais elástico, vamos seguir acompanhando, espero que sempre falando com boas notícias aqui. Com certeza. Bom, quinta-feira você está de volta, Lucas, trazendo algumas atualizações aí pra gente, né? Sim, já com essa finalização, né, das eliminatórias, falando também sobre a Copa do Brasil, já com alguns semifinalistas definidos. E aí a gente fala também sobre a rodada do Brasileirão, que acontece no final de semana. Já agora, vai ter rodada, depois então. de um tempo, exato, já com os jogos de seleções, Copa do Brasil, a gente volta com o Brasileirão, que está pegando fogo, já para a 23ª rodada, vai dar o que falar. Te vejo então na quinta, viu? Com certeza, Manu. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Confira a reapresentação desse jornal às 7h30 da manhã. Até amanhã. Até.